Mas deixa eu me Ah, apresentar obrigado. antes. Eu sou a Lilian, eu sou a professora, né, do curso aqui que a gente está divulgando, o Desafio do Zero ao Topo, comece a sua carreira em marketing digital. Sou professora da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade de Chicago, trabalhei na NASA, tem bastante coisa aí, mas o importante é o tema que o Eduardo vai falar. Eu vou deixar ele se apresentar e fazer a apresentação dele aí. Vai lá, Eduardo, o palco é seu. Legal, obrigado, Lilian. Pessoal, aqui uma breve apresentação. Eu sou Eduardo Rodrigues, eu sou profissional da área de recursos humanos, atuando aí há mais de 25 anos. Sou coach especialista em carreira, né, desde 2009, autor do livro Team Leader Coaching, Mentoring, pela FGV, docente do Senac, palestrante motivacional, colunista da revista digital Runners Brasil, maratonista, tem até um canal que fala sobre corrida e carreira, e atuo como headhunter e mentor de carreira. E hoje eu estou aqui junto com a Lilian, nesse curso do Zero ao Topo, para compartilhar, né, a minha experiência como headhunter. E hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta bem especial, que é a ferramenta DISC, que vocês já devem ter ouvido falar aí no mercado corporativo. O nosso conteúdo de hoje vai ser, né, então, uma breve explicação sobre o que é, né, a ferramenta DISC, o teste DISC. Vamos falar sobre os 4 pilares, né, que representa aí o D, o I, o S e o C, e depois a gente abre aí para perguntas e respostas no final. No decorrer da apresentação, quem tiver alguma pergunta pode mandar para o chat. A Lilian vai estar lendo aí e vai estar me passando também. É Ok? isso aí, pode mandar pelo chat aí, que aí no final a gente também abre para as perguntas, tá? Exato. Então vamos lá. O DISC ele é uma metodologia que avalia o comportamento humano. Então, dentro dos perfis que a gente chama de perfis predominantes. Por que predominantes? Porque a gente vai entender um pouquinho mais ali na frente, falando de cada um desses perfis, mas quando a gente faz essa avaliação, responde a esse teste, a resposta dele não é que você é 100% D, ou I, ou S, ou C. Então, a gente transita entre esses perfis. Mas vai ter ali, né, o perfil predominante, o mais forte na sua característica pessoal aí, pessoal profissional, tá? Essa ferramenta, ela foi desenvolvida com base nos estudos do psicólogo William Marston, que ele buscava na época compreender como o ambiente influencia a percepção das pessoas. E hoje isso é muito falado, né? Assim, que a gente vê aí na mídia, principalmente quando se fala em carreira, em mundo corporativo, do quanto o ambiente influencia. Então, muitas vezes as pessoas estão dentro de uma organização que tem ali um ambiente muito competitivo, muitas vezes até tóxico, né? E acaba ali influenciando a carreira e a vida até dessas Ah, pessoas. de frente para a câmera. E a ferramenta diz que ela foi criada, né, por Walter Vernon com o objetivo de decifrar, né, digamos assim, as competências socioemocionais dos indivíduos e prever o seu comportamento com diferentes cenários. Então, na verdade, o criador foi o Walter Vernon, influenciado, né, com a pesquisa dos estudos, né, do psicólogo William Marston. Então, aqui é uma questão mais histórica aí de como surgiu essa ferramenta. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre cada uma delas, né? O que é esse DISC, né? Assim, esse disco, digamos assim, esse gráfico. Então, o primeiro perfil que a gente costuma falar na ordem é o de dominância, que vem do inglês domain e se refere ao perfil executor. Tá? A gente vai explicar um pouquinho melhor ali na prática sobre o que é esse perfil executor. Depois tem a influência, né, o perfil de influência, que vem do inglês influence, e se refere ao perfil comunicador.
Então, a gente vê ali dominância, executor, influência, comunicador. Depois temos o S, que é a de estabilidade, né, que vem do inglês stability, que se refere ao perfil planejador. E já o de cautela, que é fecha o círculo com C, que vem do inglês conscious, Lilian me corrija, meu inglês não é bom, que se refere ao perfil analista, tá? Mais de análise. Tá? Um fato super interessante, né, que nós de RH apresentamos, né, e na verdade assim temos como consenso, é de que cada área, né, cada profissional, cada cargo ali, quando a gente recebe o perfil do solicitante da vaga, do gestor, do diretor, do gerente, a gente monta junto, né, com esses gestores qual que é o perfil desse profissional. Tá? Então, eu preciso de uma pessoa para trabalhar no TI. Se eu tiver ali um profissional com uma influência muito predominante, né, é o comunicador. E geralmente o pessoal ali de TI, não, ele precisa de mais o quê? Concentração, né? Precisa ali estar concentrado, focado. Então, ainda que eu tenha uma pessoa dessa área com habilidades técnicas, essa habilidade comportamental pode atrapalhar um pouco, tá? Mas aqui a gente está falando de marketing, mas eu vou deixar ali depois, né, para a gente entender um pouquinho mais de como se enquadra, né, esses perfis dentro aí do marketing, principalmente o marketing digital ou o marketing dentro das agências. Tá? E é muito interessante, né, quando você está do outro lado da cadeira, é que quando o RH aplica esse teste para um candidato, se ele não for aprovado, né, se não seguir no processo seletivo, ele acaba nem sabendo o resultado. Né? Então, a gente fica naquela curiosidade. Poxa, o que que era aquele teste? Né? Porque geralmente não está escrito teste disso. Você recebe lá um link, responde algumas perguntas, que são perguntas de alternativas, referente a situações sociais, de trabalho, de estudo, né, do cotidiano. E dentro, né, dessas respostas, através dessas respostas, é montado aí pelo processo da ferramenta o perfil. Então sempre surge aquela dúvida, né? O que era aquele teste? Será que aquele teste me eliminou? Eu respondi errado? Algumas pessoas até tentam manipular o teste, embora a gente deixe claro que não existe certo ou errado. Então muitas vezes a pessoa até fala, eu preciso parecer um pouco melhor, mais bonzinho, mais boazinha, então vou responder aqui uma coisa que na real eu não faço, né? Eu faço ao contrário. E isso prejudica até, na verdade, a análise desse teste. Porém, né, ainda que o candidato, né, a pessoa que está preenchendo o teste, ela coloque algo que não é verdadeiro, há várias perguntas que vão validar se aquilo lá era verdadeiro ou não. Muitas vezes é a mesma pergunta de uma outra forma. O seu cérebro ali, ele entende e vai lá e responde a verdade. Então, também não dá assim para enganar 100% o teste. Tá? E daí fica essa dúvida, como eu falei, você não tem, né, o feedback do teste. E ainda que você seja contratado, tal, dificilmente o RH vai te apresentar o teste. Ah, o seu perfil é D, o seu perfil é I. Então, ele foi utilizado apenas como uma ferramenta. Já quando você tem acesso a essa informação, né, do seu perfil, você tem mais, digamos, entre aspas, poder. Né? Assim, conhecimento é poder. Então, você se autoconhecendo, você pode se vender melhor, você pode entender melhor ali o perfil da vaga, se realmente, poxa, ali essa vaga pede uma pessoa de execução, com D alto. Ah, não, pede uma pessoa mais comunicativa. Então, você se analisa através do teste e você se vende, né? Fala assim, olha, eu sou comunicador, já antes mesmo de fazer o teste.
Então, é uma vantagem competitiva quando você se conhece, né, através dessa ferramenta que é o DISC. Até aqui tranquilo, tá muito rápido. Tranquilo. Legal. E aqui eu vou apresentar um pouquinho mais, né, do macro, né? Para vocês entenderem essa ferramenta DISC, se vocês procurarem na internet, da Google, vai aparecer assim umas 4, 5 páginas, né, de fornecedores dessa ferramenta, tá? Então, eu conheço o DISC desde 2007, quando estava chegando aqui no Brasil. Acho que quem trouxe, salvo engano, foi a Thomas Casey. E eu lembro que eu já atuava na área de recrutamento e seleção, era analista júnior naquela época, e a gente aplicava o teste e vinha assim um relatório, né, a gente imprimia ainda, né, era costume ter a impressão, eram 20, 30 páginas, né, do perfil do candidato. Assim, você demorava um dia. Então, assim, era uma análise psicológica completa. E as empresas, eu trabalhava nessa época numa empresa multinacional, e eles levavam muito em consideração isso, né, o teste. E de uma forma muito minuciosa, né, assim, porque o teste, as perguntas ali eram hipotéticas. Então, a pessoa pode ter vivido aquilo ou não. E se ela vivenciasse, como ela responderia. E era até estranho, né? Assim, porque você fala, poxa, a gente está mapeando, né? Colocou ali no papel o perfil da pessoa como se a pessoa fosse aquilo que está escrito. Hoje, né, depois de muitos estudos e até mesmo reformulação da ferramenta, a gente tem relatórios mais compactos e os profissionais, os analistas dizem, entenderam, né, entendem hoje que ele é um retrato, né, ele não é assim 100% a pessoa. Então, assim, que a gente transita entre esses perfis, tá? Então, vamos lá. O D de dominância, né, é uma das características, aqui de uma forma bem macro, tá? Então, são pessoas que são focadas, diretas, competitivas, do tipo, a frase é apenas faça. Então, assim, é o fazer. A pessoa que tem, né, a influência como predominância, ela já tem aí, ela é mais persuasiva, comunicativa, são pessoas espontâneas. Então, ela tem aquela alegria de estar fazendo. O que tem um perfil mais de estabilidade, ele ou ela já é uma pessoa mais que apresenta mais segurança, é confiável, mais conservador e gosta ali do fazer junto, estar mais ali próximo das pessoas num trabalho de equipe. E o C, né, que é o de cautela, são pessoas, como o próprio nome diz, mais cautelosas, usam mais a lógica, são super organizadas, né? Então, é o fazer, mas o fazer certo, tá? E daí vocês observam que aqui, deixa eu sinalizar aqui, a parte de cima, né, o D e o I, são pessoas que têm mais uma característica de serem extrovertidas. Então, assim, são pessoas diretas, competitivas, influentes, persuasivas, comunicativas. Então, assim, elas são mais extrovertidas, tá? E é algo que é um exemplo clássico e vivo, né, que eu vivo, que eu tenho, né, no meu teste DISC, eu tenho o D alto e o I é o segundo. Então, até antes da nossa aula, esses dias eu estava conversando com a Lilian e eu até comentei com ela sobre isso. Então, assim, diante dos meus liderados, né, das pessoas que eu lidero, uma equipe, então eu tenho um D, né, assim, uma liderança maior, né, sou mais focado, sou mais direto, tenho ali aquela coisa da competição, então eu falo assim, poxa, a gente vai para cima, somos a melhor equipe, aquela coisa. E o fazer. Já como liderado, por exemplo, quando eu estava no mundo corporativo, hoje
eu sigo em carreira solo como headhunter e mentor, mas há um ano atrás, quando eu ainda estava no mundo corporativo, diante do meu chefe, né, do meu gestor, que também era um D, né, eu não podia ceder, porque senão eu ia bater de frente com ele, né? Já pensou, duas pessoas ali diretas, assim, e eu correria o risco de ser mandado embora. Foram 11 anos trabalhando com ele, com esse gestor. E ali eu já tinha mais um perfil de influência. Então, assim, de comunicação, de persuasão, muitas vezes eu não concordava com ele, né? E ele ia lá direto, não faz assim, e eu dava aquela volta, falava assim, olha, eu mostrava uma outra alternativa, usava o meu poder persuasivo, tá? Então, quando eu falo que é um perfil onde você transita, você pode usar, dependendo da sua necessidade, do cenário, do ambiente que você está inserido, usar uma dessas características, ok? E por isso, esse teste hoje, né, na maioria das empresas, ele não é eliminatório, ele é complementar, né, porque o RH, ele sempre busca ali um perfil mais técnico, e o gestor quer alguém que saiba fazer, e o comportamental a gente vai conhecendo ali nos 3 meses de experiência. Tanto que tem uma pesquisa recente da Personal, que diz que a cada 10, né, contratados, quando demitidos, 9 desses 10, eles são demitidos por um fator comportamental, que poderia ser evitado, né, se a empresa tivesse levado em consideração aí o perfil. Então, muitas vezes, já sabe ali, tem uma coisa, olha, aquele cara vai trabalhar com um chefe que é D, ele também é D, eles vão bater de frente e em 3 meses ele vai ser desligado. Então, esse teste auxilia o recursos humanos a dar ferramentas desse perfil e colocar, olha, você pode contratar, mas você pode ter esses problemas comportamentais com essa pessoa. Então, isso também ajuda como uma ferramenta complementar e não de eliminação, tá? E voltando aqui, na questão do extrovertido e introvertido, já o perfil C e S, né, de estabilidade e cautela, são pessoas mais introvertidas, tá? E tem outro fator aqui, que o D e o C, eles são mais voltados a tarefas, né, ao fazer, ao executar, ok? Então, tanto que a frase do dominância é apenas faça, e o do cautela, né, do cauteloso é faça, mas faça certo, ok? Já o perfil de influência e estabilidade, ele está mais ligado a pessoas. Então, tenha alegria fazendo, né, e façamos juntos, né? São as frases que mais definem esses perfis. E agora, conhecendo um pouquinho, né, dessas características, eu quero fazer aqui um desafio, né? Para essas áreas de agência, né? No caso, que são as áreas de uma agência de marketing, criação, atendimento, planejamento e o BI, né, que é o Business Intelligence, qual característica, qual perfil vocês acham mais adequado para cada um deles? Pode pôr no chat ou quem tiver com o microfone aberto. Eu não estou vendo a carinha de ninguém, que eu estou assim só na tela. Tá todo mundo com a câmera fechada, Pedro. Ah, tá. É, aí eu vou dar meu pitaco aqui, né? Por exemplo, atendimento para mim seria influência, né? Porque é extrovertido e gosta mais de pessoas, né? Legal. BI é cautela, né? Pode ser também dominância, né? Mas se não tem também cautela. Uhum. A Camila está falando aqui que precisa habilitar. Eu desabilitei o áudio de todo mundo, porque tinha um participante com o áudio. Agora já pode, viu, Camila? Deixa eu ver.
Criação eu acho mais difícil de colocar em um desses aí. Uhum, legal. E o planejamento? Para mim, pode ser dominância ou estabilidade, né? Eu, Legal. assim, é, a maior parte das pessoas que eu conheço em cargo de liderança, né, que faz gestão de pessoas e tal, é dominante ou influente, Sim. né? E a maior parte das pessoas que está por exemplo, quando é um perfil técnico, porque tem muita gente que tem perfil técnico também. Eu tenho um colega aqui que fez umas lives aqui comigo e que eu chamei para um estudo lá na GB. Ele é o cara mais especialista de social listening que eu conheço, né? Que é uma área de pesquisa, está dentro da aba planejamento, dentro do planejamento tem uma parte que é pesquisa, né, nas Tá. agências. Ele faz isso, ele é especialista nisso, né? E ele tem um perfil mais introvertido mesmo, né? Assim, Uhum. mais cauteloso e tal. Ele é tipo o que todo mundo chama para falar dos aspectos técnicos da profissão, né? Sim. Tá, como é que você analisa isso? Que software é melhor? Como eu Uhum. começo? Como eu termino, né? Ele tem um perfil bem mais cauteloso, assim. Legal. E só que, por exemplo, quando ele provavelmente, né, ele está numa live, ele está dando uma palestra, aula, alguma coisa assim, ele já tem que usar ali da influência. Então, ele deve ter ali um grau, né, bem significativo de, né? De influência. Porque eu estou dizendo assim, qual é o perfil mais dominante, né? Sim, Assim, sim. tipo, no, dentro da função dele de pesquisa em social listening, tá, ele até apresenta, né? Mas normalmente dentro de Uhum. uma agência, não é só o trabalho dele que vem em pesquisa. E aí quem apresenta normalmente é o cara do atendimento, que é Sim. influente, ou é Uhum. o cara dominante, entendeu? Eu Sim. sempre falo isso para os alunos, né? Assim, por isso que a gente trabalha em grupo. A gente Exato. não é excelente em tudo, lógico, a gente tem que saber, não, se eu quiser essa posição, eu vou ter que desenvolver isso e tal. Sim. Mas não faz sentido você forçar uma pessoa, né, com um perfil Y e ela é boa naquilo, né, ter um outro Sim. perfil, né? Exato. É. E o interessante é que a necessidade, né, muitas vezes, principalmente você que eu também já dei aula, você tem aquele aluno que é mais introvertido, que é ali mais cauteloso, e no dia de uma apresentação, às vezes ele se supera, né? Você fala assim, nossa, uau, né? Porque ele usou ali do perfil de influência que está ali dentro, né? Mas que tem que ser posto em prática. Então, por isso que nós, RHs, a gente não pode ficar, né, preso a um perfil, a um estereótipo, né? Porque as pessoas elas transitam diante até do meio e da necessidade. Então, isso é interessante. Por outro lado, a gente tem ali uma base, né? Olha, esse perfil se encaixa mais, vai dar mais fit com a posição. Mas não é, como eu repito, não é eliminatório e não dá para ficar se baseando só nisso. Então, vamos revelar aqui minha análise aí desse perfil, né? Eu vejo em algumas posições que eu já trabalhei, principalmente na área de criação e de atendimento, do comercial, que transita no atendimento ali entre dominância, influência na criação, onde ele usa, né, ele ou ela usa do poder de influência para vender ali o criativo, a peça publicitária, ali, o que ele precisa passar ali para o cliente. E o comercial, atendimento, esse lado executor, né, que ele usa de fazer, de competição, poxa, eu vou lá, eu vou fechar esse contrato, eu vou ter esse cliente para a agência, que também transita entre os dois, tá? Entre o D e o I. Planejamento, né, como própria palavra ali de perfil, que é o planejador, né? E o BI seria ali mais de cautela mesmo, né? De análise e tal, como você citou aí o exemplo desse seu colega. Aí é só para
falar aqui para a gente bater papo sobre os perfis, né? Por Uhum. exemplo, a maior parte das pessoas de BI que eu conheço são perfil cautela mesmo, mas isso não quer dizer que não tenha um quê de dominância também, né? Sim, sim. Porque são pessoas voltadas para dados, né? Baseado em dados. E se você, eu tenho um feeling, você vai falar com esse cara, ele vai bater na mesa e falar, pô, feeling não é nada, me traga os dados, né? Exato. Que aí você vai me convencer, né? Que é diferente um pouco do influente, que usa os dados para traçar uma narrativa, um storytelling ali, né? Enfim, eu vejo isso, como você falou, é mais como uma bússola e não como um mapa, né? Fala assim, mais ou Sim. menos que direção, né? É, acho que vocês de RH também são assim, né? Não vê como um negócio. Esse perfil não serve para esse cargo. Não, não. Mesmo porque no processo seletivo, o que pesa é o conhecimento técnico, a experiência. Né? Então, assim, é um histórico profissional. Já o comportamental, ele entra ali como um plus. Né? Poxa, no melhor dos mundos, né, ter a pessoa certa tecnicamente e também de uma forma comportamental. E eu vejo, por Então, exemplo, o pessoal que é de criação, Camila está aqui, ela é de criação, né? uhum, Eu sei que ela tem um perfil influente, com certeza, mas ela também tem uma parte de cautela muito grande, porque, por exemplo, tem que prestar atenção aos detalhes. Camila presta atenção, e toda pessoa criativa presta atenção em umas coisas que eu não presto, do tipo. uhum, Lembra que eu fiz uma live, acho que você estava que eu mostrava como ela juntava um post do feed com outro no sim, grid do sim, Instagram para ficar tudo não só organizado, mas com design uhum, adequado, né? Então é uma atenção aos detalhes que eu, Lilian, não tenho, apesar de eu ter um pouco de cautela por causa do meu trabalho com dados, né? uhum, Mas com a parte criativa, assim, de cor, fonte, sim. não é. Eu passei 10 vezes na fila da criatividade aí, porque Sim. não tem E, nada. e você falando isso, eu já trabalhei em uma posição de social media, onde o cliente amou assim a candidata que tinha, né? Apresentei o DISC e tal, a gente conversou, ele também tinha participado do processo, desse poder de influência. Falei assim, nossa, ela que era super criativa e o cautela assim era quase zero, né? E eu alertei, falei assim, olha, aqui a gente pode ter dificuldade, assim, em prestar atenção, em estar focada ali no que ela vai criar, né, divulgar para vocês, então. E foi dito e feito, assim, nos primeiros criativos, erros bobos, sabe, de comer o S, comer o R, e tá lá um post, vamos fazer, né, em vez de vamos fazer, né. E não era o erro, de português, é no sentido de realmente de digitação e de não ter uma análise ali de correção. E depois a gente até deu feedback, tal, para ela, ele, na verdade, e melhorou, mas não seguiu. Depois, quando finalizou lá o contrato, ele falou assim, olha, agora eu vou prestar mais atenção, né, nesses detalhes. Porque geralmente o RH ele tem essa dificuldade, porque não é o RH que aprova, né, o candidato, mas ele precisa sinalizar, né, olha, ok, você gostou, mas tem os prós e contras. E às vezes o gestor se apaixona por um perfil, né, aquela máscara ali, e acaba não se atentando aos detalhes. E para o candidato, né, é o contrário. Você, como eu falei lá atrás, você sabe, conhecendo o teu perfil, você tem esse poder aí de, né, negociar, barganhar, entender o gestor, né, e ter aí um desempenho melhor. Acho que deu meu tempo. Legal. Enquanto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, joga aqui no chat que a gente responde. Mas enquanto isso, eu vou jogar um link aqui no chat e falar para vocês do curso que vai começar dia 1 de junho, que é Desafio
profissão gestor em marketing digital em 30 dias. Então, eu e o Eduardo, a gente vai estar lançando esse curso que tem aulas gravadas e vai ter aulas ao vivo 2 vezes por semana. Para você que está na área de marketing e quer aprender mais e quer aprender a fazer a parte de marketing digital, e também para quem já está na parte de marketing digital e quer ser um gestor e não só um analista, um técnico, quer saber conhecer todas as áreas. Além disso, que é essa parte que o Eduardo entra, a gente vai fazer toda a orientação para você conseguir uma vaga em marketing digital. De acordo com o estudo da Robert Half, um analista de marketing digital hoje está ganhando entre 5 e 12 mil reais. Aquele cara que transita entre várias áreas, não é simplesmente um videomaker, não é só um gestor de tráfego, não é só um social media, é uma pessoa que faz a gestão mesmo, ok? E a gente fez essa aula do perfil DISC porque esse é um bônus do curso, né? A gente vai dar o perfil DISC individual, que é algo que quando você participa do processo seletivo, ninguém passa para você, né? Qual que é seu perfil, o que é que deu e tal. As pessoas fazem e depois deixam a gente no escuro, né? Então, vai ter todo o conteúdo gravado, você vai ter acesso por um ano a isso, e as aulas ao vivo vão acontecer em julho, ou seja, nas férias, nas segundas e as quartas, certo, Eduardo? Não errei, não, né? Exato, isso mesmo. Segunda e quarta, segunda comigo, quarta com o Eduardo, no qual a gente vai estar aqui fazendo essas aulas mais direcionadas para tirar dúvidas, orientação, correção de exercícios e tal. Com certificado também, pessoal, beleza? A gente abre o carrinho segunda-feira que vem. Então, se você quer receber os bônus do primeiro lote, tudo, inscreva-se aqui na lista de espera, que aí a gente manda o link do carrinho quando a gente abrir para vocês serem os primeiros a serem cadastrados, tá bom? É isso. Acho que não tem nenhuma dúvida aqui de ninguém, ninguém colocou nada no chat, né? Então, eu agradeço a presença aí de todos, né? E essa live vai ficar gravada para quem participou, a gente vai mandar a gravação, tá bom? Perfeito. Segunda que vem, a gente tem outra live, que aí vai ser como, porque hoje a gente falou do perfil DISC, né? A gente vai falar de case, e aí eu conversando com vocês, dando um modelo de como montar um case de marca, se esse passo do processo seletivo tiver no processo da agência que vocês participarem. Beleza? Perfeito. Obrigado, pessoal. Uma ótima semana a todos. E a gente se vê no curso do Zero ao Topo, É hein? isso aí, dia 1º de julho. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.